Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos então para a nossa 10ª e última aula, que vai ser a aula, que a gente vai abordar o tópico das equações de Maxwell, Dois adendos aqui, primeiro deles, quando eu digo que essa 10ª aula é a última aula, é a última aula, pelo menos, desse primeiro bloco do curso, que foi o curso direcionado para a ementa de Física 3 e de Eletromagnetismo 1, a primeira matéria de eletromagnetismo da segunda metade da graduação em Física, Pode ser que no momento que você estiver vendo essa aula daqui, exista a aula 11, a aula 12, a aula 13, por aí vai, do curso de eletromagnetismo, mas aí no caso vai ser um curso de eletromagnetismo 2, Eu pretendo futuramente gravar mais aulas de eletromagnetismo, que seria continuar exatamente esse curso. Porém, a ementa, digamos assim, é primordial para um curso de eletromagnetismo, A primeira ementa necessária, que é exatamente a construção das equações de Maxwell, termina aqui nessa nossa 10ª aula, por isso que eu estou falando que ela é a última aula, ok? E o segundo adendo é de que, apesar dessa aula, o tópico dessa aula ser equações de Maxwell, esse nome daqui, equações de Maxwell, não é muito justo para essa aula. Por quê? Porque dá a impressão que a gente só vai ver as equações de Maxwell nessa nossa 10ª aula, o que não é uma verdade, Na prática, todo o nosso curso de eletromagnetismo, desde as primeiras aulas de eletrostática até agora, consistiu exatamente em nós conseguirmos determinar quais são as leis de Maxwell. Então, quando a gente escrevia qual que era o fluxo do campo elétrico em qualquer superfície fechada no contexto da eletrostática, ou o fluxo do campo magnético, quando a gente escrevia qual que era a integral de BdL em qualquer caminho fechado, ou a integral de EdL, quando a gente estava discutindo a lei de Faraday, toda vez que a gente estava determinando quanto é que vale isso, fluxos ou circuitações do campo, a gente estava determinando as leis de Maxwell. Na prática, a gente obteve duas equações gerais para o campo elétrico e duas equações gerais para o campo magnético. Ambas as equações, para o caso de campos elétricos e magnéticos, consistiam em uma equação que falava qual era o fluxo do campo e outra qual que era a circuitação, integral de caminho fechado do campo. Três dessas equações são exatamente equações de Maxwell, valem para regimes gerais do campos elétricos e magnéticos, que são lei de Gauss, do campo elétrico e campo magnético, e a lei de Faraday. Porém, uma das leis, uma das quatro equações que a gente obteve, que foi a lei de Ampère, como eu comentei com vocês no próprio contexto de magnetostática, é uma lei que vale somente no regime de correntes estacionárias. Isso significa que falta uma correção para aquela lei. A lei de Ampère está incompleta, E quem percebeu isso foi o Maxwell, justamente quando ele foi unir, todo o conhecimento que se tinha de eletromagnetismo, os resultados que se tinham antes dele, de forma matemática, e ele percebeu que faltava ali um termo, que fazia um papel ali de simetria nas equações, e que era importante para poder levar em conta correntes mais gerais do que correntes estacionárias. Então, quando eu coloco aqui o tópico, a nossa 10ª aula de equações de Maxwell, é porque nessa 10ª aula que a gente vai realmente obter as 4 equações de Maxwell na sua forma completa. Okay? Eu vou obter com vocês qual que é esse termo a mais que falta exatamente na lei de Ampère, e a partir disso, aí sim nós vamos ter as 4 equações que regem os campos elétricos e magnéticos. Então, por conta disso, a nossa primeira aula aqui, o nosso primeiro vídeo dessa nossa 10ª aula vai ser exatamente qual foi a correção de Maxwell da lei de Ampère. Na prática, como vocês vão ver, essa nossa 10ª aula vai ser uma aula muito curtinha, principalmente para o público de Física 3. Para o público de Física 3, essa nossa 10ª aula só vai ter 2 vídeos, que é esse daqui e o próximo, que eu vou calcular exatamente um exemplo com essa correção de Maxwell, para que a gente entenda um pouquinho mais do campo magnético gerado pelo mecanismo que o Maxwell incorpora nas equações, que experimentalmente falando está correto e permite, por exemplo, que a gente tenha ondas eletromagnéticas. Para o público de eletrônica ainda vão ter mais algumas aulas, mas de forma geral essa nossa 10ª aula aqui, ela vai ser uma aula bem curtinha aqui no curso. Pois bem, como eu falei com vocês, a nossa lei de Ampère é uma lei incompleta no ponto de vista eletromagnético, certo? A gente discutiu, que naquele contexto de magnetostática, integral de BdL em qualquer curva fechada, esse cara daqui a gente viu que era μ0 vezes a corrente que está passando dentro desse caminho, Nesse contexto daqui, é mais conveniente escrever essa corrente em termos da densidade de corrente, ok? Ou seja, escrever a circuitação do campo magnético como sendo μ0, integral de JdA, fluxo do vetor densidade de corrente elétrica em uma certa superfície, que é exatamente o bordo desse cara daqui. Okay? Então, o bordo desse cara. Então, só relembrando qual que era a ideia aqui, se eu quero calcular a integral de BdL nesse caminhozinho daqui, o que eu tenho que fazer? Esse cara daqui está relacionado com a corrente que passa pelo interior desse caminho. Como é que a gente faz para determinar a corrente que passa pelo interior desse caminho? Pega uma superfície na qual o bordo é esse caminho, qualquer superfície, que é o que eu estou denotando aqui por esse S, e a partir disso, dado que esse cara daqui está nesse circuitinho daqui, isso aqui define um certo vetor dA nesse sentido, ok? Porque relembrando, se vocês não se recordam como é que a gente faz para obter o sentido desse vetor dA, toda vez que a gente já tem uma integral de caminho, é o seguinte, pega a área óbvia determinada pelo caminho, faz a regra da mão direita, a gente vai obter
um vetor dA para cima. Então a gente vai obter um dA para cima, qualquer superfície com esse bordo que esteja aqui para cima, ela tem que ter esse vetor dA, ok? O vetor dA é exatamente direcionado para essa parte de cima do caminho. Se a gente tivesse pegado uma superfície que fosse essa aqui de baixo, né, não teria nenhum problema em fazer isso, né, porque relembrando, essa superfície daqui tem que ser qualquer superfície na qual o bordo é exatamente esse caminho que a gente está calculando o EDL. Se a gente faz isso, né, como o nosso dA para cá, aí a gente teria que escolher um vetor dA apontando aqui para dentro, ok? É só ser condizente com a regra da mão direita, não tem nenhum problema. Então, na prática, né, dado que esse cara daqui é a nossa superfície S, dado que esse cara daqui é o nosso C, né, também conhecido como bordo de S, né, essa expressão daqui é exatamente o que relaciona a corrente que flui, né, por essa superfície, né, com o campo magnético exatamente aqui dessa região. É, né, uma das equações que a gente trabalhou ao longo aqui do nosso curso de eletromagnetismo, né, no contexto da magnetostática. E bom, como eu comentei com vocês lá nas aulas de magnetostática, essa equação daqui é uma equação que vale somente no regime de correntes estacionárias. Né? E como é que a gente pode verificar isso? Né? Como é que a gente pode constatar que essa equação está incompleta? Como eu comentei com vocês, né, a gente sabe, né, experimentalmente falando, que a carga elétrica é uma grandeza conservada no eletromagnetismo. E essa conservação ela pode ser expressa por uma equação que nós chamamos de equação da continuidade. Toda vez que a gente tem alguma equação da continuidade, necessariamente significa que uma grandeza é conservada. Okay? No caso, a gente tem uma equação da continuidade, né, que eu discuti com vocês lá nas aulas de correntes elétricas, tanto na forma diferencial quanto na forma integral. Okay? Eu vou enunciar as duas aqui, mas como essa aula daqui é tanto para o público de Física 3 quanto de Eletro 1, eu vou fazer as deduções todas aqui utilizando a forma integral, ok? Mas enfim, a gente tem, né, a nossa primeira equação, que é a integral de J dA. Né? Fluxo de J em uma superfície fechada qualquer, esse cara daqui tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a menos a variação no tempo da carga que tem dentro dessa superfície que a gente está fazendo o cálculo, ou na forma diferencial, né, a gente tem que divergente de J vai ser igual a menos derivada no tempo da densidade de carga elétrica, ok? Essas duas equações elas são equivalentes, né? Enfim, se você não se recorda dessas expressões aqui, que é o que a gente chama da equação da continuidade, convido você a voltar lá nas aulas de correntes elétricas, né? Eu mostrei o que significa essa equação fisicamente, a gente construiu essa ideia, e é importante que você compreenda essa equação, porque a gente vai utilizar essa equação daqui para mostrar que a nossa, exatamente aqui, a nossa lei de Ampère, ela está incompleta no ponto de vista, né, do eletromagnetismo geral. O que a gente chamou de correntes estacionárias? Eram exatamente correntes que satisfaziam isso daqui, ok? Tanto o divergente de J ser igual a zero, quanto a integral em qualquer superfície fechada, né? O fluxo em qualquer superfície fechada da densidade de corrente seria igual a zero, né? O que significava que as linhas de J tinham que ser fechadas. Ou seja, se a gente pega qualquer superfície no espaço, toda vez que entra alguma corrente aqui dentro, alguma carga através de uma corrente, necessariamente a mesma quantidade de carga tem que sair dessa superfície. A gente não pode variar a densidade. E essa equação daqui, né, igual a zero, é a equação que é satisfeita, trivialmente falando, pela lei de Ampère. Como é que a gente faz para mostrar isso? Né? Como é que a gente faz para evidenciar que essa lei de Ampère ela só é válida no contexto de correntes estacionárias? Né? Basta calcular essa integração e evidenciar que a lei de Ampère nos mostra que essa, né, integral de JDA em uma superfície fechada qualquer tem que ser igual a zero. Okay? E como é que a gente faz isso? Né? Simples. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Pegue uma superfície fechada qualquer no espaço. Então vamos supor que eu tenha essa superfície daqui. Essa superfície que eu vou chamar de superfície S. Dado que nós temos a superfície S, fatie essa superfície, ok? Pega um plano qualquer e faz um corte nessa superfície, igual eu vou fazer aqui. Agora, vocês devem concordar comigo que quando a gente corta essa superfície por esse plano, a gente vai delimitar duas superfícies abertas, ok? Na qual a borda delas vai ser o quê? Vai ser a interseção dessa superfície fechada com o plano, ok? Ou seja, pega a interseção desse cara com o plano. Vai dar o quê? Vai dar uma curva fechada, vamos supor que seja essa curva daqui, ok? Vamos supor que seja essa curvinha daqui. A partir do momento que a gente determina quem que é essa curva C, que é exatamente a interseção de S com o plano, vocês devem concordar comigo que este plano daqui, né, fatiando essa superfície, vai delimitar essa superfície daqui de cima, que tem como bordo essa curva, e essa superfície de baixo, que tem como bordo exatamente essa curva. Okay? Aí agora eu vou fazer o seguinte raciocínio com vocês. Né? Vamos supor que a gente tem aqui no espaço uma certa densidade de corrente geral J, ok? Uma densidade qualquer. Se a gente tem densidade de corrente, necessariamente a gente vai ter campo magnético, certo? Que a gente sabe que correntes geram campos magnéticos. Por conta disso, a gente pode se perguntar, nesse espaço, quanto é que vale a nossa integral de BdL, ok? Como a gente sabe, essa expressão daqui, né, a princípio, ela vale para qualquer caminho fechado, ok? Integral de BdL em qualquer caminho fechado. Então, se vale para qualquer caminho fechado, eu posso escolher, em particular, esse caminho daqui. E claro, toda vez que eu escolho um caminho, né, que eu vou fazer uma integral de caminho, eu tenho que escolher o sentido de integração. Então, eu vou fazer o seguinte, para esse caminho C, eu vou separar ele em dois caminhos, o que eu vou chamar de C+, e o que eu vou chamar de C-, ok? A única diferença do C+, para o C- é o sentido que eu vou fazer a integração. Então, vamos supor que o caminho C+, ele seja um caminho que eu vou fazer nesse sentido daqui a integração, ok? Então, eu vou até colocar aqui
né, vou até sublinhar ele aqui de azul para poder ficar claro, né, com esse caminho de integração. E vamos supor que o nosso caminho C-, que eu vou colocar aqui em verde, seja o caminho que a gente vai fazer a integração no sentido contrário. Ok? Então, ou seja, a gente tem aqui o mesmo caminho no sentido, né, de uma curva, mas a integração, o sentido que a gente vai varrer esse caminho é diferente. A partir disso, o que a gente pode falar? A gente pode falar que a nossa integral de B dl no caminho C+, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a μ0, fluxo de J na superfície, na qual, né, o bordo vai ser exatamente o nosso caminho C+. Se essa superfície é qualquer superfície na qual o caminho C+, seja o bordo, eu posso calcular exatamente o fluxo de J, né, de superfície nessa superfície daqui de cima. Se eu escolho calcular nessa superfície de cima, quem que vai ser o nosso vetor dA? Né? Aqui é simples mostrar, o nosso vetor dA vai ser um vetor, né, saindo da superfície. Por quê? Faz a regrinha da mão direita com esse sentido, a gente vai ver que se a gente pegar essa superfície óbvia, o vetor seria para cima. Logo, para essa superfície daqui, né, o nosso dA também tem que ser aqui, né, para fora da superfície. Da mesma forma, eu poderia calcular a mesma integral, só que agora para o caminho C-. Se eu calculo para o caminho C-, aqui mesma ideia, eu tenho que calcular para uma certa superfície, né, que eu vou até chamar essa superfície aqui de cima de superfície S+. Eu vou falar que este cara daqui vai ser o nosso S+, ok? E aí aqui no caso, né, eu vou chamar essa superfície de baixo de S-, né, de forma que a nossa superfície S ela vai ser S+, união com S-, ok? E aí aqui, né, eu imagino que a construção, né, o porquê desse S- deve ficar claro, né? Se essa integral de JdA, se o fluxo do J tem que ser em qualquer superfície na qual o C- é o bordo, eu posso calcular o fluxo de JdA nessa superfície aqui de baixo. Agora, se eu calculo nessa superfície, qual que vai ser o nosso vetor dA? É só fazer a regrinha da mão direita, né? O nosso C- é o caminho em verde, se a gente faz a regrinha da mão direita, o dA na superfície óbvia seria para baixo. Logo, quanto é que tem que ser o vetor dA, né? Como é que ele tem que ser na superfície de baixo? Ele tem que ser para fora aqui dessa superfície de baixo, ok? Então, enfim, né, eu posso fazer o cálculo, eu posso aplicar nessas duas integrações de B dl, nesses dois caminhos, e aí esses caras estão relacionados com, né, esses fluxos daqui, né, do vetor densidade de corrente. Agora, o que acontece se eu somo essas duas expressões? Né? Lado esquerdo de um com o lado esquerdo do outro, lado direito de um com o lado direito do outro. Primeira coisa que vai acontecer é que essas integrais de BDL vão cortar. Por quê? Porque perceba, a única diferença de C+ para C- é o sentido de integração. Né? Vocês devem se lembrar, quando a gente tem integral de qualquer coisa em um certo caminho, quando a gente inverte o sentido do caminho, a gente só muda o sentido. A gente só muda, perdão, o sinal da integração. Então, necessariamente, esses caras têm que cortar, ok? Então, o lado, quando eu somo essas duas expressões, é que vai ficar 0. Agora, o lado direito da igualdade vai ficar o quê? Vai ficar μ0, que multiplica fluxo de J na superfície S+, mais o fluxo de J na superfície S-. Se vocês se lembrarem, né, das propriedadezinhas básicas de integração, né, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a fluxo de J na superfície, que é a união desses dois caras aqui, ok? S+, união com S-. Agora, S+ com S- não é a nossa superfície S geral? E a nossa superfície S geral, ela não é uma superfície genérica fechada por construção? Por conta disso, eu posso colocar um caminhozinho fechado aqui. E a partir disso, qual que é o resultado que a gente obtém? Integral de JdA é igual a 0, que é exatamente a definição de um regime de correntes estacionárias, né? Porém, a gente sabe que de uma maneira geral, ok, num contexto geral do eletromagnetismo, integral de JdA não é igual a 0. Esse cara daqui vai valer quanto? Ele vale menos derivada no tempo da carga que tem dentro dessa superfície. A partir disso, né, fica evidente que a nossa lei de Ampère está incompleta, né? Nós precisamos corrigi-la, né, para que ela obedeça a equação da continuidade, já que a gente sabe que carga elétrica é conservada e a conservação da carga, de uma maneira geral, ela é obtida pela equação da continuidade. Qual que vai ser o raciocínio que a gente vai construir aqui? Né? Percebam, claro, que a lei de Ampère ela não está errada no ponto de vista geral. É visível que ela não está errada porque ela corresponde realmente ao comportamento magnético no contexto das correntes estacionárias. Nesse sentido, a gente não precisa procurar do zero uma forma de se calcular a integral de BDL. Né? Percebam que para que essa expressão daqui fosse a equação da continuidade, bastava que nessa soma daqui existisse algum outro termo, de forma que esse cara daqui fizesse aquele papel da derivada da carga interior a essa superfície no tempo, né? Se essa nossa expressão tivesse algum termo a mais aqui, poderia ser que no final nós obtivéssemos a equação da continuidade. Nesse sentido, o que a gente vai fazer é buscar exatamente, né, uma correção para a lei de Ampère, acrescentando um termo aqui. Ok? Exatamente vendo se é possível, acrescentando um termo aqui, ser consistente com as equações do eletromagnetismo e gerar a equação da continuidade. Percebam que, independente do que tiver, né, nesse termo daqui de correção que a gente está buscando, independente disso, a gente já sabe como é que tem que ser a unidade dele, ok? Pelo seguinte, né, a gente só pode somar termos que têm a mesma unidade. Eu vou escrever esse termo daqui como sendo um μ0
vezes x. Por que eu vou fazer dessa forma? Porque se eu escrevo desse jeito, μ0 vezes x, né, eu já sei que o x que eu vou procurar, ele tem que ter unidade de corrente. Como eu sei que esse cara daqui, ele tem unidade de corrente, eu ainda posso escrevê-lo de uma maneira mais conveniente, que é o seguinte, em vez de escrever μ0 vezes x, né, esse termo a mais, eu vou escrever esse cara como sendo μ0 vezes integral, certo? Vezes integral de jx dA. Ok? Porque percebam, se esse cara daqui tem unidade, né, se aquele x que eu tinha escrito aqui, ele tem unidade de corrente, significa que eu posso definir uma densidade de corrente desse objeto x a partir dessa expressão, da mesma forma que a gente definiu o integral de JdA em termos da corrente elétrica, ok? Percebam, isso daqui que eu estou escrevendo é só uma forma conveniente de se escrever essa expressão, ok? Conveniente por quê? Porque escrevendo dessa forma, eu consigo reutilizar essa nossa expressão e divagar um pouquinho melhor sobre como é que tem que ser essa correção, ok? Percebam, eu poderia supor qualquer forma de se escrever esse termo. A forma que eu escolho para escolher esse termo, ela só gera conveniências matemáticas, mas ela não muda o termo que tem que estar aqui para corrigir, ok? Eu poderia escrever esse cara daqui da forma que eu quisesse. Né? Isso não muda qual é o termo que é. A única diferença é que para diferentes formas que eu escrevo esse termo de correção, eu vou obter diferentes equações para poder determiná-lo. Né? Mas claro, essas equações vão estar relacionadas à forma desse objeto. Então eu estou escrevendo assim para que ela fique com um padrão da lei de Ampère que a gente já conhece, que é μ0 vezes um fluxo de densidade de corrente. Aí, claro, esse J daqui, ele não vai ter a mesma interpretação desse J, ok? Esse J daqui, ele tem unidade de densidade de corrente elétrica, né? De densidade volumétrica de corrente elétrica, mas ele não é uma densidade volumétrica de corrente elétrica no sentido que esse cara daqui é, de movimento de cargas. Eles só carregam a mesma unidade. Escrevendo dessa forma, vocês devem concordar comigo que esse lado direito da lei de Ampère eu posso escrever como sendo o quê? Como sendo μ0 integral de J total dA. Sendo que esse J total que eu acabei de escrever, ele vai ser o quê? Ele vai ser o J normal mais esse Jx. Ok? Aqui é só conveniência, tá, gente? Escrevendo dessa forma, eu obtenho exatamente a nossa lei de Ampère, trocando a densidade de corrente pela densidade de corrente total. Fazendo isso tudo, qual que é a conveniência matemática que a gente obtém? A conveniência é que essa expressão que eu acabei de escrever, ela não é válida somente no regime da magnetostática. Basta escrever aqui um Jt, com o Jt definido dessa forma aqui, que a gente escolheu, que eu posso continuar escrevendo essa expressão daqui num ponto de vista geral, ok? Aqui no caso foi só para poder aproveitar essa conta, né? Para não ter que falar que aqui eu vou somar um termo, não. Eu já vou embutir esse termo aqui dentro. Aí, claro, eu vou abrir esse termo aqui na próxima conta, só porque eu queria chegar nessa expressão. Indo para a próxima página, né? O que a gente tem então é o quê? Integral do J total dA é igual a zero. E a gente gostaria que esse cara daqui implicasse no quê? A gente gostaria que esse cara implicasse em integral de J dA numa certa superfície. A gente gostaria que esse cara daqui fosse igual ao quê? A menos derivada da carga que tem dentro da superfície no tempo. A gente gostaria que isso aqui acontecesse. Impondo essa relação, a gente obtém uma equação para determinar quem que é esse Jx. Ok? Por quê? Porque esse cara daqui, ele não é integral de J dA mais integral de Jx dA é igual a zero. Significa que quem que tem que ser essa integral no caminho fechado de Jx dA? Esse cara daqui, ele tem que ser derivada da carga que tem dentro de uma superfície, né, dentro daquela superfície que a gente vai estar calculando a nossa integração no tempo. Então é essa equação daqui que a gente tem que resolver, que vai determinar para a gente quem que é esse termo a mais da lei de Ampère, que precisa ser adicionado, né, exatamente para que a gente tenha um contexto, né, da nossa lei de Ampère num regime não estacionário. Agora, perceba que essa expressão ela é familiar. Okay? A gente tem aqui uma integral em uma superfície fechada, genérica, porque lembrando, esse é o nosso resultado, ele vale para qualquer superfície S aqui. Okay? Integral o fluxo em uma superfície fechada qualquer de um certo campo está relacionada com a carga que tem dentro dessa superfície. Isso aqui é exatamente a lei de Gauss, certo? Claro, a lei de Gauss não tem essa derivada no tempo, mas a relação, né, do fluxo de alguma grandeza com a carga, né, contida em uma certa região do espaço é exatamente a lei de Gauss que faz. A gente tem pela lei de Gauss, né, que é a nossa integral de E dA em uma superfície fechada qualquer, ela vale quanto? Ela vale carga que tem dentro da superfície dividido por ε0. Como é que a gente faz para dessa relação obter alguma coisa desse tipo? Primeira coisa que a gente faz, vamos passar o ε0 multiplicando para o outro lado, ok? E olha só, aqui a gente tem derivada no tempo e aqui a gente só tem carga. O que a gente faz? Deriva ambos os lados no tempo, ok? Então a gente vai ter ε0, derivada, aqui no caso uma derivada total, né? Derivada total do fluxo do campo elétrico. Aqui dA. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Esse cara daqui vai ser derivada no tempo da carga que tem dentro dessa superfície.
Agora, olha só, a gente não tem que determinar quem que é esse JX, então tudo que está fora da integração, vamos jogar para dentro da integração, porque a gente compara os integrandos dessa expressão com o integrando dessa expressão daqui. Jogar o epsilon zero aqui para dentro, não tem nenhum segredo, né? Uma constante pode entrar tranquilo. Agora, percebam que o campo elétrico ele pode depender do tempo, de x, de y e de z, certo? Ele pode depender do espaço e do tempo. Agora, essa integração está sendo feita onde? Está sendo feita no espaço. Essa daqui é uma integral de superfície, certo? Não tem tempo aqui envolvido. Então a gente pode jogar essa integral daqui lá para dentro numa boa, né? Porque não está sendo derivada, né? A gente não está derivando nas mesmas coordenadas que a gente está integrando. E aí, ao entrar aqui para dentro da integral, esse cara vira uma derivada parcial. Por quê? Porque este objeto só depende do tempo. Mas quando ele joga aqui dentro, ele vai estar atuando em objetos que também dependem do espaço. Então, esse cara daqui vai valer quanto? Vai valer integral de epsilon zero del E, del T, produto escalar com dA. Esse cara daqui vai ter que ser igual ao quê? Tem que ser igual à variação no tempo da nossa carga que tem dentro da superfície. Opa, não é exatamente isso que a gente precisava obter? A partir disso, quem que é o nosso J, X, né? Quem que é o termo que nós temos que adicionar, né, na nossa lei de Ampère, para que a gente tenha exatamente a lei de Ampère completa, né? O tempo que a gente tem que adicionar, o JX que a gente tem que adicionar exatamente aqui um epsilon zero, deixa eu colocar tudo na mesma cor, né? Vai ser um epsilon zero del E, del T. Okay? Então, esse daqui é o termo adicional que a gente tem que colocar, né, na lei de Ampère. A partir disso, como é que fica a nossa lei de Ampère? Fica sendo integral de B dl é igual a μ0 vezes I, que passa dentro desse caminho. Eu vou escrever dessa forma, ok? Em vez de escrever esse J daqui, que eu só escrevi por conveniência matemática, para deduzir essa correção, né? Eu vou escrever aqui em termos da corrente que tem dentro. Mais, aí como é que era o termo aqui? μ0, fluxo na superfície delimitada na qual esse caminho, né, delimita, desse JXdA. Então aqui vai ficar o quê? Mais μ0, epsilon zero, integral, né? Fluxo aqui, né, do nosso del E, del T, né, na superfície na qual o bordo é esse caminho C. Então percebam, né, agora a gente tem aqui a nossa lei de Ampère, digamos assim, completa, que recebe o nome de lei de Ampère-Maxwell. Né, lei de Ampère-Maxwell, por quê? Porque ela parte da lei de Ampère, que foi um resultado obtido pelo Ampère, né, e exatamente tem o termo adicional aqui, a correção de Maxwell, que dá o nome Maxwell na lei de Ampère-Maxwell. Perceba como essa expressão é extremamente importante para o eletromagnetismo. Né? O que a gente tinha obtido pela lei de Faraday é que variações do campo magnético geram campos elétricos. O que a gente está obtendo agora é que variações do campo elétrico geram campos magnéticos. Então a gente tem uma relação simétrica aqui. Né? Campos elétricos podem gerar magnéticos e magnéticos podem gerar elétricos. E é exatamente essa a ideia por trás da produção de ondas eletromagnéticas, que talvez seja um dos contextos, né, uma das aplicações mais importantes do eletromagnetismo, né, e principalmente nos dias de hoje, que a gente tem comunicação sem fio. Né? Esse termo de correção, né, pelo menos a parte sem o μ0, essa parte aqui, também é conhecida como corrente de deslocamento. Por conta disso, um adendo que eu gostaria de dar aqui é que, apesar desse nome, corrente de deslocamento, esse termo daqui não é uma corrente. Quando o Maxwell deu esse nome, corrente de deslocamento, ele realmente pensava nesse termo como uma corrente, mas é porque o Maxwell via o mecanismo eletromagnético de uma maneira diferente. Na época do Maxwell se acreditava que existia aquele éter lumífero, que era exatamente, né, o background em que os campos elétricos magnéticos eram definidos, e aí o Maxwell pensava, né, nesse termo daqui como realmente uma movimentação ali dos constituintes do éter, mas não. Né, no ponto de vista mais moderno, esse cara daqui não tem interpretação de corrente, ok? O único motivo, né, moderno, digamos assim, pelo qual a gente ainda chama esse termo de corrente de deslocamento, é porque ele tem unidade de corrente. Se você é um aluno de eletro 1, né, esse nome daqui, corrente de deslocamento, ele é análogo ao termo de corrente de magnetização, ok? Naquele contexto, né, de campos magnéticos da matéria, a corrente de magnetização ela não era uma corrente em estrito senso, né? Ela não era uma movimentação de cargas. Era simplesmente uma coisa que gerava campo magnético que tinha unidade de corrente. Aqui é a mesma coisa. Esse termo daqui é um termo com unidade de corrente que gera campo magnético. Dado que nós temos agora a nossa lei de Ampère completa, né, a lei de Ampère-Maxwell, que experimentalmente, de fato, esse termo daqui é condizente e tudo, né, vamos agora, né, para poder fechar a parte conceitual, pelo menos para o público de Física 3, do nosso curso de eletromagnetismo, que é, vamos falar agora realmente sobre as leis de Maxwell. Okay? Agora que nós corrigimos a lei de Ampère, nós estamos aptos para poder enunciar as 4 equações de Maxwell, que são as equações que regem os campos elétricos e magnéticos. Primeira equação que nós vimos, integral de E dA, né, fluxo do campo elétrico em qualquer superfície fechada. Esse cara daqui é igual ao quê? É igual a carga que tem na superfície dividido por epsilon zero. Apesar de nós termos deduzido, né, essa expressão no contexto da eletrostática, essa expressão ela se demonstra experimentalmente, né, correta em situações mesmo fora da eletrostática. Perceba que é uma situação diferente do que era a lei de Ampère. Né? A gente construiu a lei de Ampère na magnetostática, porém, fora desse regime, a gente precisava acrescentar um termo.
Né? Quando a gente faz análises tanto experimentais quanto teóricas mesmo, da lei de Gauss, a gente percebe que não é necessário nenhum termo aqui adicional, porque de fato, né, a nossa lei de Ampère, no ponto de vista, né, do campo elétrico como um todo, já está completa. Então, de fato, né, no ponto de vista físico, essa equação ela não é válida somente na eletrostática, ela também é válida na eletrodinâmica, é uma equação geral do campo elétrico, ok? Depois disso, né, nós temos aqui a nossa lei de Gauss para o magnetismo, né, do campo magnético, integral de B dA em qualquer superfície fechada é igual a zero, ok? Um reflexo da inexistência de monopolos magnéticos. Temos aqui a nossa lei de Faraday, integral de E dl, né, circuitação do campo elétrico em qualquer curva fechada, né, esse cara aqui vai ser igual a quê? Ele vai ser menos integral de del B del T, dA, né, o fluxo da variação do campo magnético no tempo em uma certa superfície, na qual essa curva C é o bordo, ok? Então eu vou até enunciar aqui, né, por conta disso. Eu vou tirar esse C e vou colocar aqui bordo de S. Okay? Deixa eu centralizar mais aqui as equações, né? E por último, temos aqui, né, a nossa lei de Ampère-Maxwell. Integral de BDL, circuitação do campo magnético em uma curva C fechada qualquer. Vai ser igual a quê? Vai ser igual a μ0 vezes corrente que está passando por dentro dessa curva, ok? Na região delimitada por essa curva, mais μ0, ε0, fluxo da variação do campo elétrico no tempo, sendo que esse fluxo está sendo feito na superfície delimitada por essa curva daqui, né, que a gente faz a nossa circuitação do campo magnético. Então aqui, né, fica um bordo de S. Então temos aqui, né, as nossas 4 equações de Maxwell, okay? As equações que regem todos os fenômenos eletromagnéticos. A partir dessas equações, quais são as informações qualitativas que a gente consegue obter? Campos elétricos podem ser criados de duas maneiras. Primeiro, por variações de campo magnético no tempo, e aí esses caras vão gerar campos elétricos fechados, e a segunda forma é com cargas elétricas. Com cargas elétricas nós geramos campos elétricos que divergem, né, que tem um ponto específico na qual as linhas apontam ou saem dela. Já os campos magnéticos, eles podem ser produzidos por correntes elétricas ou por variações de campo elétrico no tempo, né? Ambas essas fontes, né, correntes elétricas e variações de campos elétricos no tempo, geram campos magnéticos fechados. Não existe nada na natureza, né, pelo menos, né, nada detectado, né, nada experimentalmente falando, que gere, né, linhas de campo magnético que divergem ou que convergem para algum ponto específico.